A palavra do Senhor hoje se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 9, que diz: Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Amém? Amado, essa palavra, eu comecei a meditar nela ontem e hoje mesmo o Senhor confirmou essa palavra através de vídeos que eu assisti, que eu recebi de grupos da palavra de Deus. E Deus nos fala, amado, nos alerta para nós se humilhar mais e para nós deixar a vaidade, o orgulho e a soberba. Porque, amados, muitas vezes você pergunta assim: por que Deus não ouve a minha oração? Eu tenho jejuado, eu tenho afligido o meu corpo, eu tenho orado 3, 4, 5 vezes ao dia. Eu não oro menos de 10 minutos, eu oro meia hora, eu oro 1 hora. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, amado, por essa palavra, Deus nos ensina que ainda nos falta uma coisa. O profeta Isaías, sendo usado aqui pelo Espírito Santo de Deus, estava falando ao povo de Israel. O povo de Israel orava, jejuava, afligia o corpo deles, mas mesmo assim Deus os criticou e os condenou. Por quê? Porque jejuar é vaidade? Não, amados, jejuar é bíblico. O Senhor Jesus nos ensinou que a casta de demônios que não sai senão com oração e com jejum. Mas, amados, ele também criticou aqueles que jejuavam para se mostrarem melhores, mais santos. Ele falava assim: quando você jejuar, não entristeça o teu rosto para todos verem que você está jejuando. Mas lava o teu rosto, põe um sorriso no rosto, para que somente o teu Pai, que vem em secreto, veja e saiba que você está jejuando. E jejuando com um propósito. Não apenas para dizer que você jejuou. Olha, irmão, eu jejuo 3, 4 vezes por dia. Ou por semana. E não é dessa maneira que Deus se agrada. E acontecia isso com o povo de Israel, porque eles jejuavam, mas eles não olhavam para o seu próximo. Eles jejuavam pedindo as misericórdias do Senhor, mas não tinham misericórdia com o seu próximo. E muitas vezes, amado, isso acontece conosco mesmo. Muitas vezes nós não percebemos que nós estamos sendo soberbo, vaidosos de nós mesmos. E acabamos querendo nos ser melhores do que os outros. Isso é condenado pela palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz: maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne o seu braço. Tem pessoas, amado, que ele confia tanto na oração e no jejum dele, que ele esquece que quem responde essa oração e esse jejum é Deus. Então não adianta você fazer o jejum e a oração só por fazer. Eu sei que isso aí aconteceu porque eu orei, porque eu jejuei. Não. Sua oração foi ouvida e respondida porque o Senhor respondeu, porque o Senhor ouviu, porque o Senhor atendeu, porque Ele foi misericordioso. E quantas vezes, amado, você tem orado, você tem jejuado e Deus não tem respondido? Porque você não tem amor ao teu próximo. Porque você ora a Deus, em vez de você orar e pedir para aquela pessoa se converter, você ora para Deus castigar. Você, em vez de orar e pedir para Deus salvar aquela alma daquela pessoa, você pede para Deus amaldiçoar. E não foi para isso que nós fomos chamados. Pode uma fonte dar 2 tipos de água, doce e amargosa? Não! Então, a nossa boca não pode sair 2 tipos de palavras, bênção e maldição. A nossa boca, ela foi feita para ser canal de bênção. Ainda hoje também eu estava lendo ali no Novo Testamento, onde os judeus estavam criticando Jesus, os fariseus, porque os discípulos não lavavam as mãos antes de comer, e ele falava assim: ei, vocês estão tão preocupados com as tradições de vocês, de lavar as mãos antes de comer, e a tradição de vocês, que Deus diz, honra teu pai e tua mãe, mas vocês inventaram uma tradição que diz: aquilo que tu podes aproveitar de mim, pai e mãe,
Se eu entregar ao Senhor, se eu der para o Senhor, então eu estou livre de honrar meu pai e minha mãe. Isso é que é ser hipócrita, amado. Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. E os discípulos estavam sem entender, e aí Jesus explicou, até vocês não entendem, que contamina, o que entra na boca do homem, o contamina. Não contamina por quê? Porque entra, vai para o estômago e sai quando é evacuado. Mas o que sai da boca, sim, contamina o homem. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, isso sim, contamina o homem. E quantas vezes, amado, você ora, você jejua, você se humilha aos seus próprios olhos, né, na presença de Deus, pedindo a Deus que ouça a sua oração, mas você julga-se melhor do que o teu irmão, do que a tua irmã. Você ora em voz alta e critica o teu irmão que ora baixinho. Você jejua 3 vezes por semana e critica o teu irmão que jejua 1 vez por semana, apenas poucas horas, porque aquele é o limite dele. Aleluia. Mas, amado, misericórdia. Porque o Senhor fala assim, olha, você clamará e o Senhor te responderá, gritará e Ele dirá, eis-me aqui. Só que eis-me aqui tem um se. Se tirares do meio de ti o jugo. Sabe o que é esse jugo, amado? É você oprimir. É você colocar encargos pesados nos outros. Quantos líderes, amado, impõem duras leis, duras regras para os seus membros, para os seus seguidores, e eles mesmos não estão nem aí. Como os fariseus faziam, colocam um jugo pesado que aquela pessoa não aguenta e ela acaba saindo, desviando, desistindo de ser crente, porque o líder nem esperou aquele irmão se converter direito, é um novo convertido, e o líder vai lá, é para você jejuar 1 semana, é para você orar 2 horas, 3 horas, mas calma aí, irmão, o novo convertido ainda não consegue. Quer trazer palavras duras e pesadas, mas o novo convertido, ele tem que tomar o leitinho ainda. Ele ainda não pode comer alimento sólido. E isso nós só vamos entender, saber com o discernimento da palavra de Deus, discernimento que o Senhor Deus nos dá, amados. Então, muitas vezes, amados, as pessoas querem colocar um jugo pesado no outro irmão. E aí, ora, jejua, pede, clama, chora, esperneia, puxa o cabelo, veste de saco, se humilha na cinza. Mas Deus não responde. Porque Ele diz, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo. Oh, aleluia, Jesus. Quantas vezes você tem apontado o erro do teu irmão? Olha isso, isso e isso. É assim, assim, assim. Você fez isso, você fez aquilo. Por isso que você está dessa maneira, por isso que você está sofrendo. Não aponte o dedo. O estender do dedo, amado, é você querer criticar o seu irmão, e a Bíblia diz que nós não devemos criticar, nem murmurar uns dos outros, mas orar uns pelos outros, amar uns aos outros, ter misericórdia uns com os outros. Aleluia. Quantas vezes, amado, você prefere receber algo do que dar algo? A Bíblia diz o quê? Que é melhor dar do que receber. Por quê? Porque aquele que recebe algo de alguém, ele está passando necessidade. Mas aquele que dá, que doa, é porque ele já está sendo abençoado e está sendo abundante a graça de Deus na sua vida. Entendeu a diferença? Pegou aí, amado? O que quer dizer? É melhor dar do que receber? Muitas vezes as pessoas não querem, elas fecham o coração, elas se apegam nos bens materiais, se apegam no que elas têm e esquecem de abrir a mão e abençoar o seu próximo. Ainda que com pouca coisa, amada, essa pouca coisa que você tem, você pode abençoar aquela vida e lá na frente você vai colher o fruto. Se você não colher o fruto aqui na terra, tu vai colher lá no céu. Mas é melhor colher lá no céu, amado, porque se nós colher aqui, se nós receber o pagamento por aquilo que nós fez aqui na terra, nós já recebemos dos homens. Mas se nós não receber, quem vai nos pagar vai ser o Senhor. E é muito melhor receber do Senhor do que dos homens. Não, eu só ajudo quem me ajuda. Não é dessa maneira, amado. O amor ao próximo não funciona assim. É nós amar o próximo sem esperar nada em troca. É amar os nossos inimigos, é gostar de quem não gosta de nós, é orar por quem não ora, por quem nos critica, por quem nos aponta.
Aleluia, você fala, isso é fácil. É fácil você falar, irmã Tayla, porque você não convive com as pessoas que eu convivo, amado. Todos nós temos pessoas assim. A palavra nos diz que sempre vai ter o joio no meio do trigo, sempre, sempre. Mas isso não quer dizer que você tem que virar joio também. Não quer dizer que você tem que se misturar, se embolar com essa pessoa, dormir na casa dela, viver na casa dela, mas ajude, irmão. Mesmo que essa pessoa seja ingrata, que essa pessoa não reconheça, o Senhor vai te falar o quanto, até aonde, para que você não faça sacrifício de tolo e nem dê pérola aos porcos, aleluia. Mas ele diz assim também, olha, eu vou te ouvir quando você clamar e quando você gritar, quando você se humilhar, quando você parar de falar vaidade. Quantos pregadores, amado, nós vemos hoje que sobe ali no púlpito, em vez de pregar a mensagem pura e simples, que é a palavra de Deus, eles querem falar coisas mirabolantes, difíceis, de difíceis entendimentos, que para nós entender, nós temos que montar um quebra-cabeça super complicado, e muitas vezes o irmão, a irmã já trabalhou o dia inteiro, está cansado, já limpou a casa, já cuidou de filho, já passou roupa, já lavou quintal, aí vai para o culto, o irmão vem falar aquelas coisas difíceis, e a nossa mente não está preparada para entender aquele quebra-cabeça. Aleluia. Quantas vezes tem pregadores, amado, que quer pregar para os outros pastores, para os presbíteros, para aqueles irmãos que fez curso de teologia com ele, para dizer, olha, eu vou pregar e vou falar assim, para ele ver que eu estudei. Misericórdia, amado, ninguém precisa saber que você estudou, que você tem teologia, que você já escreveu livro. Pregue a palavra, a mensagem pura e simples da palavra de Deus. Pare de se achar sábio aos seus próprios olhos. A mensagem, amado, a mensagem tem que ser mensagem de salvação, mensagem da cruz, para que as pessoas possam entender, absorver, engolir. O que é mais fácil de você comer? Uma comida difícil, com muitos ingredientes, com muitas coisas, ou aquela comidinha simples, arroz e feijão, mas que sustenta, que você vai o dia inteiro, aleluia. E é dessa maneira a palavra do Senhor. Muitos querem falar muito difícil, querem falar teologia, querem falar, porque isso é assim, quer dizer, do Pentateuco, da hemenêutica, do panorama bíblico, e vai, etc. Amado, esses termos servem apenas para você. Mas se você quiser ilustrar, olha, o profeta disse assim, porque naquela época se fazia assim, acontecia isso, isso, isso. Mas sem usar palavras difíceis, amado. A Bíblia diz que a salvação é para todos. E a palavra de Deus é mensagem de salvação para todos. Então não queira pregar para apenas alguns entender. Pregue para que todos entendam e todos sejam alimentados da palavra do Senhor. Não queira ser sábio aos seus próprios olhos, se exaltar a si mesmo, porque a palavra de Deus nos diz que todo aquele que se humilha é exaltado, mas o que se exalta a si mesmo será humilhado. Jesus falou para nós lá em Mateus 23:12. Mas em Tiago também, amados, capítulo 4, versículo 6 em diante, lá 17. Diz assim, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Sujeitai a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer que o diabo foge de você? Quer que Deus ouve as suas orações? Então se humilha, se humilha. Não, eu já estou me humilhando, eu estou orando. Não, amado, Deus quer que nós nos humilhamos mais ainda. Sabe o que é se humilhar? É você reconhecer que você é dependente de Deus, não de você mesmo. É reconhecer que orar é sua obrigação. Estudar a palavra é sua obrigação. E se ainda você fazer tudo isso, você ainda é chamado de servo inútil. Por quê? Não fez mais do que a sua obrigação. E se Deus te usa, amada, é pela misericórdia dele. Porque nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que nós não venhamos nos gloriar. Porque toda honra e toda glória pertence ao Rei Jesus. Amém? Então fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem com essa palavra, amados. Vamos se humilhar mais. Vamos deixar de ser soberbo e vaidoso. Vamos deixar de ser sábio aos nossos próprios olhos, de exaltar nós mesmos. Vamos deixar que o Senhor nos exalte. Convém que Ele cresça e que nós diminuamos. Que Ele apareça e que nós desaparecemos. Que toda honra e toda glória seja somente para Ele.
porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Fiquem na paz do Senhor.